Olá, biomais estudante, como que você tá nessa quarentena? Eu espero que esteja bem, o tempo tá passando e a gente mais em casa, mas estamos aqui na torcida de que tudo vai dar certo. Hoje a gente vai continuar com o nosso tópico aí de ecologia, né, que corresponde ao nosso segundo módulo. E hoje a gente vai falar sobre uma questão muito interessante que vocês vão, para quem leu a apostila, vai lembrar que eu disse que estudar ecologia parece ver, né, aqueles programas de Animal Planet, programa de vida animal, e vocês vão lembrar muito disso porque a gente vai falar de bioma, que tem tudo a ver com reino animal, natureza e por aí vai. Então, se você gosta, vem comigo, e se você não gosta, acho que você vai passar a gostar depois que terminar essa aula, beleza? Vamos lá? Então vamos lá, começando pelo nosso sagrado flashback biomais aí, né? Quem leu a apostila viu que na apostila nós falamos sobre ciclos biogeoquímicos, né? Esses ciclos eles vão nortear aí os principais elementos que compõem o nosso planeta, e basicamente um ser vivo, um organismo, adquirindo esses elementos e retornando à natureza de alguma forma. A gente viu o ciclo do oxigênio, da água, do carbono, do enxofre e do nitrogênio. Esses são elementos principais, óbvio, existem outros ciclos, mas são os elementos principais que os seus ciclos são cobrados no vestibular, certo? E esses elementos eles vão ser organizados de diferentes formas de acordo com o local do planeta onde eles vão se localizar. Somado a alguns fatores como temperatura, pressão, enfim, umidade e por aí vai, a gente vai ter a formação dos biomas. Então, cada bioma vai ser constituído por situações diferentes, condições diferentes, onde esses componentes, né, vão ser organizados, além de temperatura, condições de chuvas, condições de ventos, de umidade, e isso vai diferenciar os biomas entre si. Show? Mas aí você fica aí, né? Tá, Raíssa, tanto blá blá blá, mas afinal, o que é um bioma? Me explica isso logo. Então, só a fim de definição e para que você anote aí no seu caderno, é uma unidade biótica de grande extensão geográfica, ou seja, esse bioma ele não vai ser um cantinho aí no seu quintal, você tem uma extensão dessa porção, né, de natureza, digamos assim, bastante expressiva, compreendendo várias comunidades. Lembra das nossas primeiras apostilas de organização de seres vivos, onde a gente falou sobre comunidade? Então, se você não lembra o que é uma comunidade, volta lá, porque você vai precisar disso aqui nessa aula. Em diferentes estágios de evolução, e sua classificação é de acordo com o tipo de vegetação que esse bioma vai apresentar. Então, pensa na vegetação como a característica mais expressiva, mais importante para diferenciar os biomas entre si, perfeito? Mas fique em mente que não é somente a vegetação que diferencia os biomas. Você tem diferente fauna, ou seja, os animais que habitam ali são diferentes. Você tem diferentes climas, então isso também diferencia, mas a cunho de classificação, o que vai diferenciar os biomas são as vegetações, perfeito? E aí, gente, dentro do mundo inteiro do nosso planeta, nós vamos ter diversos biomas, diversos mesmo. Se a gente for olhar o continente americano e o continente europeu, por exemplo, nós vamos achar biomas totalmente diferentes, porque eles se situam em locais do planeta diferentes e, consequentemente, as condições atmosféricas, de temperatura e de clima são diferentes. A gente vai focar aqui no nosso querido Brasil, porque dentro das provas, os biomas que são cobrados são os biomas brasileiros, perfeito? Mas fique em mente que bioma é uma classificação geral, nós temos biomas em todos os lugares do planeta, mas o que a gente vai estudar aqui são os biomas brasileiros. Dentro dos biomas brasileiros, nós temos 6 principais, perfeito? Pampa, Cerrado, Caatinga, Amazônia,
ou floresta amazônica, Pantanal e Mata Atlântica. Perfeito? São esses 6 que você tem que estar aí de cós salteado, com as características deles bem definidas na sua cabeça, porque, ó, segredo aqui, Enem adora cobrar sobre biomas, certo? Isso não é só uma exclusividade da biologia, não. Pode cair também na parte de geografia. Então, vamos começar, engoli algumas palavras aqui, pela nossa querida floresta amazônica. Você muito certamente já ouviu falar sobre ela, devido à sua importância. Ela se situa principalmente ali na região norte do nosso país e é a maior floresta tropical do mundo. Então, por isso que ela é tão falada e existem tantos movimentos de preservação dessa natureza, beleza? Dentro do Brasil, ela ocupa 60%, olha só quanta coisa, 60% do nosso território. Então, imagina como é grande essa floresta, né? Então, mostrando aí passou um carro aqui. Mostrando aí os estados que ela vai ocupar: Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima e Mato Grosso e Maranhão. E aí, gente, eu vou sempre enfatizar uma coisa: o clima. Vocês têm que saber diferenciar o clima de cada bioma, beleza? Porque o clima vai ser um dos fatores determinantes para o tipo de vegetação, para o tipo de comunidade, né? Ou as comunidades que vão habitar esse bioma. Quando a gente fala sobre a floresta amazônica, a gente vai ver que ela vai ter um clima quente e úmido. O que isso significa? Que você tem altas temperaturas durante todo o ano, mas ao mesmo tempo existe uma umidade ali bastante significativa. Você tem níveis de chuva bastante elevados, beleza? E quando a gente olha para a vegetação desse bioma, a gente pode encontrar alguns elementos bem característicos. Por exemplo, as vitórias régias são um tipo de vegetação que está bem frequente nesse bioma. Os guaranás, aquele que faz aquele guaraná quat lá que você vive tomando os domingos ou sempre, se você for um viciado, o fruto, né, que origina esse sabor é um fruto típico da floresta amazônica. As seringueiras, que são responsáveis pela extração lá, né? As pessoas extraem o látex, que é um material importantíssimo para se produzir borracha. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, assim, são exemplos bastante característicos de vegetação da floresta amazônica. Quando a gente olha para a fauna, ou seja, os tipos de animais que vão habitar esse bioma, a gente tem vários exemplos, vários exemplos. Eu vou colocar alguns aqui para vocês que muito provavelmente vocês não sabem ou nunca viram a imagem deles. Por exemplo, nós temos antas na floresta amazônica. Essa palavra aí que você carinhosamente às vezes chama o seu amigo, o seu primo, o seu irmão ou algo do tipo assim. Então, esse é o bichinho aí, a anta. Nós temos uma variedade de rãs e algumas inclusive venenosas, então cuidado se você for passar aí por uma floresta que pertence, né, à floresta amazônica e seja muito fechada, você vê a rãzinha e quer colocar sal na rã ou quer fazer alguma coisa desse tipo, cuidado porque existem algumas bastante venenosas e pode te machucar bastante, beleza? E gaviões. Também, gaviões geralmente são muito atribuídos, né, aos Estados Unidos e, enfim, a outros países, mas a gente tem bastante diferentes espécies de gaviões aqui também, beleza? Entrando agora em outro tipo de bioma, que é bastante confundido com a floresta amazônica, para falar a verdade, é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela se situa, se você olhar ali o mapa, toda essa região verde mais clara corresponde à região de Mata Atlântica no nosso país. Ela fica mais para essa região do litoral. Então, Mata Atlântica vai ficar mais para uma região do litoral e a Amazônia fica mais para a região norte, beleza? Não confundam as duas. Aqui uma seta mostrando. E no passado, ela
se estendia, na verdade, até a região do Rio Grande do Sul. Mas por conta do desmatamento e todas essas ações, né, do ser humano para industrializar, para poder explorar a natureza, hoje em dia a gente tem cerca de 5% do que corresponde à mata original. Pensem bem como que a ação, né, do ser humano já foi tão agressiva em relação a esse bioma. Voltando ao tópico de clima, que vocês têm que ficar bem craques nisso, quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente tem um clima tropical úmido, com temperaturas bastante elevadas e chuvas abundantes. Ou seja, você tem um bioma onde se chove muito, você tem temperaturas também elevadas, beleza? E isso é classificado como um clima tropical úmido. Perfeito? E aí, quando a gente olha para os tipos de vegetação que podem exemplificar, né, a vegetação da Mata Atlântica, a gente pode encontrar o pau-brasil, que é bastante importante e historicamente explorado, né? Aí quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto. Você tem jacarandá, que muitos de vocês devem já ter ouvido falar do jacarandá naquela música Meu limão, meu limoeiro, e o quê? Meu pé de jacarandá. Então, jacarandá tá aí. Peroba, alguns têm que passar o óleo, né, de peroba na própria face, por algumas atitudes assim que não fazem muito senso à raça humana. Mas brincadeiras à parte, a peroba é também um tipo de árvore, né, da Mata Atlântica. E musgos, samambaias que sua mãe e seu pai usam aí para decorar a casa, orquídeas e por aí vai. Quando a gente olha para o tipo de fauna desse bioma, a gente vai achar macucos, jaguatiricas, tucanos, arapongas, jibós, jararacas. É bastante diverso a fauna desse bioma. Eu trouxe aqui alguns animais que talvez você não tenha visto uma imagem. Macuco, lá do leite macuco, é uma ave, olha só a carinha dela que bonitinha. É típica da Mata Atlântica. Tucanos, bastante famoso, com risco aí de extinção inclusive. Arapongas, que é outro tipo de ave, um passarinho aí, na verdade, com um canto bastante estridente, digamos assim. São animais típicos da Mata Atlântica. Prosseguindo com os nossos biomas, agora nós falaremos do Pampa. Iremos lá para o sul do país, aqui no finalzinho, localizado no Rio Grande do Sul, como vocês puderam perceber pelo meu sotaque super afinado, e tem como vegetação gramíneas e arbustos, então não é mais aquela mata fechada, né, que a gente encontra na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Você já tem campos mais abertos com vegetação um pouco mais próxima ao chão, beleza? Olhando para o clima do Pampa, nós temos um clima subtropical, com estações bem definidas e chuvas regulares. Então você já não tem mais temperaturas extremamente elevadas, você já tem uma delimitação mais clara das estações, show? E as chuvas são mais regulares, você não tem tantas chuvas igual você tem tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica, perfeito? Aqui a gente pode ver uma imagem do que é o Pampa, por exemplo. Veja que tem bastante arbustos e você não vê árvores extremamente gigantescas e mata fechada. Uma vegetação bem gramínea mesmo. Quando a gente fala da fauna dos Pampas, né, da Pampa, tem bastante diversidade também de aves, de mamíferos e por aí vai. Aqui eu trouxe a imagem de um sanhaço, que é um pássaro, olha que bonito, lindo ele, e do guaraxaíns, que é um mamífero
que está em risco de extinção inclusive, hoje eu estou ruim, péssima para falar. Risco de extinção e é típico desse bioma, perfeito? Seguindo, temos também o Pantanal. Diferentemente do que você possa pensar que seja um pântano ou qualquer coisa do tipo, o Pantanal não é um pântano e vai se tratar de uma área imensa que vai se estender pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse nome vem principalmente pelo tempo que esse bioma fica muitas das vezes alagado, por conta das chuvas que a gente vai ver mais para frente. Esse bioma é bastante interessante, por quê? Porque ele vai apresentar 2 períodos durante o ano bastante importantes. Um período é um período de chuvas, que vai ficar ali entre novembro e março, e outro período de seca, que vai ficar ali entre abril e outubro. Então, no período de chuva, fica tudo alagado. Tudo mesmo alagado. Tanto é que tá aí, vocês veem na imagem um jacaré ali boiando, ali de boa na lagoa. E quando você chega no período de seca, é como se nunca tivesse alagado ali na vida, sabe? Então, assim, classificado, né? O seu clima é classificado como tropical úmido, mas é importante você saber que o Pantanal, ele tem esses 2 momentos aí durante o ano. Um de seca, onde não tem água mesmo, e outro de muita chuva, onde tudo fica completamente alagado, perfeito? Quando a gente fala sobre a fauna do Pantanal, nós vamos ter também bastante diversidade. Então, olha só, a nossa querida capivara, que aqui em Friburgo, especificamente, nós vemos aí famílias e famílias de capivara atravessando o Rio Bengalas, bonitinhas. A capivara também é um animal típico do Pantanal. Biguatingas, aposto que você nunca ouviu falar sobre esse bichinho, mas é uma ave, aí ela com um pescoço bastante alongado, né? Típica do Pantanal também. E jacarés, que você já ouviu falar, com certeza, também são característicos, são fauna do nosso Pantanal, perfeito? Então, aí, penúltimo, temos o Cerrado. O Cerrado ele vai ser o segundo maior bioma brasileiro. Ele vai corresponder a 25% do território do país. Veja como é grande a extensão desse bioma. Aqui a gente tem indicado os estados que nós vamos encontrar esse tipo de bioma. Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Roraima, Amapá e Distrito Federal, bastante coisa, beleza? Então ele vai ter um pouquinho aí quase em cada estado brasileiro, perfeito? O clima do Cerrado, gente, é considerado semi-úmido, beleza? Semi-úmido, com uma estação seca e outra chuvosa. Não é tão extremo igual a gente vê no Pantanal, perfeito? Mas a gente também tem essas 2 estações. O solo vai ser bastante pobre em sais minerais e você vai ter uma limitação do desenvolvimento da vegetação por conta disso, beleza? E isso vai indicar, vai determinar, na verdade, como que a estrutura da vegetação dentro desse bioma vai ser. As árvores geralmente apresentam troncos bastante retorcidos, bastante contorcidos, na verdade, e cascas bem grossas. Isso acontece para que elas tenham uma reserva hídrica, principalmente, bastante acentuada para que elas consigam sobreviver a essa escassez, tanto de chuva quanto de sais minerais. Quando a gente olha a vegetação típica, nós temos vários exemplos também. Vou mostrar aqui um para vocês. Uma árvore chamada sucurupira é bastante um exemplo bem típico. E cagaita, posto que você também nunca ouviu falar sobre isso, que apresenta esses frutos aí amarelinhos muito lindos, né? E apesar de ter um clima bastante rigoroso, né, para qualquer tipo de ser vivente,
A fauna do Cerrado é bastante interessante, bonita, na verdade. Nós temos todos esses representantes aí, se vocês quiserem pesquisar depois as fotos deles, eu aconselho bastante, mas eu trouxe os que eu mais gosto aqui. Olha só a raposa do campo, como ela é bonita, né? As pernas dela são bastante alongadas. O veado campeiro é um animal bastante bonito também, e a gente geralmente costuma ver tipos, né, de veados em filmes americanos, e acho que aqui no Brasil não tem, mas nós temos as nossas espécies. O tatu canastra, que muito provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, também é super típico dessa região. E por último mesmo, nós temos a senhora Caatinga. E não é Caatinga de mau cheiro, é Caatinga, beleza, gente? Ela vai se localizar aqui no Nordeste brasileiro e vai, mais especificamente, na verdade, nos estados de Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e no norte de Minas Gerais, beleza? A baixa disponibilidade de água vai limitar também a vegetação, tanto fauna quanto flora deste local. Se no Cerrado nós tínhamos escassez de sais minerais e de água, na Caatinga teremos ainda mais. Quando a gente olha o clima da Caatinga, a gente vai ter um clima quente, bastante quente e seco. Beleza? Então você tem poucas chuvas, as temperaturas são elevadas e o ar em si, o clima é seco. Beleza, gente? Como eu disse, as chuvas irregulares. A vegetação da Caatinga, apesar dessa escassez, vai ser bastante interessante, pelo menos para mim é interessante. Se você pensar que você tem pouca água e poucos nutrientes e ainda assim você tem uma vegetação ali vivente. Então você vai ter os famosos cactos, mandacaru, xique-xique, árvores. Você vai ter árvores como o juazeiro, a barriguda, e essa barriguda eu tenho até uma foto aqui, ó. Ela vai se caracterizar por esse caule bastante grosso, e esse caule grosso ele vai determinar, na verdade, o armazenamento de água também dessas árvores, para que elas consigam sobreviver a esse clima de chuvas irregulares e bem seco, né? Fora os cactos também, que já são conhecidos aí pelo armazenamento de água. Olhando agora a fauna da nossa Caatinga, teremos também vários representantes. Trouxe aqui alguns que talvez vocês não tenham ciência, né? Não conhecem. O veado catingueiro, o gavião carcará e a cutia. O veado catingueiro, olha que bonitinho. Ele é tão bonitinho, eu acho ele muito lindo. E o gavião carcará aqui, olha só, outra espécie de gavião. E a cutia, que vai ser aí um roedorzinho, primo lá do nosso rato, né? Que vai estar presente na Caatinga. Olha só quanta diversidade, apesar dessas condições bastante escassas, nós temos nesse bioma. Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada. Na plataforma, na sala de aula online, vai ter exercícios sobre a apostila e sobre essa videoaula. Por hoje só e até a próxima. Se você tiver dúvida, você já sabe o que fazer. Manda mensagem para mim, beleza? Beijo, gente!